Liturgia do dia 13 de julho de 2023, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Henrique. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor. Permite a teu servo falar com toda a franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o Senhor tinha dito. Mais tarde, disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: Um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele quando se deu a conhecer os irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós, para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. Lembrai as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra, e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Lembrai as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai as maravilhas do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão,
porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira parte do texto que escutamos, Judá, desconhecendo estar na presença do irmão José, tenta persuadi-lo a ficar com ele e não com Benjamim, por causa da promessa feita ao pai. Na segunda parte, narra o modo como José se deu a conhecer aos irmãos. A atitude e as palavras de Judá assinalam uma verdadeira mudança, uma conversão. Ele, com os irmãos, não teve escrúpulos de vender José aos ismaelitas, mas agora não está disposto a deixar Benjamim longe do velho pai. O passado não deve determinar o presente nem o futuro. Diante dessa atitude, José acaba por revelar a sua identidade aos irmãos. Ao mesmo tempo, revela uma inteligência da história que apela para a providência divina. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós próprios, por me terdes vendido para este país, porque foi para podermos conservar a vida que Deus me mandou para aqui, à vossa frente. O ato de crueldade perpetrado pelos irmãos é lido por José e interpretado no horizonte mais vasto, que é a história da salvação. Deus é capaz de tirar o bem do próprio mal. A reconciliação de José com os irmãos apoia-se na confiança que tem em Deus. Eu temo a Deus. É nesse horizonte que José coloca o encontro com os irmãos. Com respeito ao Evangelho, os discípulos devem anunciar a presença do reino, tal como fizera João Batista, e sobretudo Jesus. Quem acreditar que o reino é o Senhor e viver como ele, torna-se sinal da sua presença e pode realizar curas, ressuscitar mortos, curar leprosos, expulsar demônios. O mais importante é estar conscientes das forças divinas que nos enchem graças à paixão, morte e ressurreição de Cristo. Recebemos de graça. Podemos projetar a nossa vida pessoal e comunitária sobre a gratuidade. O conteúdo da pregação dos discípulos está expresso nas afirmações relativas à paz. Os judeus saudavam-se, desejando-se mutuamente a paz. Mas aqui há algo mais. É atribuída à paz a mesma eficácia que tem a palavra de Deus. Onde se deseja a paz, acontece a paz. Esta paz equivale ao reino de Deus a Cristo, nossa paz. Anunciar a paz é anunciar a Cristo e tudo o que ele significa para o homem. O missionário deve avançar desarmado. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. Sabe que tem direito ao sustento, à recompensa, mas contenta-se com o necessário. Permanecerá junto de quem for digno de acolhê-lo. Levará consigo o sinal distintivo que é a paz. Quem a acolhe, acolhe o reino de Deus e todas as suas promessas de bênção. Quem não a acolhe, exclui-se de tudo. Por isso tem sentido sacudir a poeira dos pés. Gesto de quem, ao entrar em Israel, deixava para trás a terra dos infiéis. Tal como Sodoma e Gomorra foram arrasadas por não terem acolhido os enviados de Deus, assim também acontecerá àqueles que não acolherem o irmão e, portanto, o reino.
Na história de José, encontramos sentimentos que de algum modo já anunciam os do Evangelho. Ao revelar a sua identidade aos irmãos, José afirma: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Atônitos e aterrados com a presença daquele que tinham tentado eliminar, os irmãos ficam sem palavras. Mas José tranquiliza-os: Aproximai-vos de mim, peço-vos. E eles aproximaram-se. José continuou: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós próprios, por me terdes vendido para este país. Porque foi para podermos conservar a vida que Deus me mandou até aqui antes de vós. José reconhece na terrível situação em que ele mesmo foi vítima a intenção providente e misericordiosa de Deus. Não aproveitou a atual situação dos irmãos para se vingar, para humilhar, para castigar os irmãos. Não. José conseguiu ler nas tristes circunstâncias por que passou a intenção salvadora de Deus. Vendeste-me, afirmou. Essa era a realidade. Mas oculta nessa realidade estava a intenção positiva de Deus. Foi para podermos conservar a vida que Deus me mandou até aqui antes de vós. Deus serve-se também do mal para tirar o bem. Nem sempre é fácil reconhecê-lo, sobretudo quando o mal é contra nós. Mais difícil ainda é ajudar quem nos fez mal e compreender que Deus nos quer associar à sua infinita bondade, dando-nos a possibilidade de perdoar e de fazer o bem àqueles que nos ofenderam. Isto é revelação divina. A história de José é já evangelho, porque é prefiguração da história de Jesus, da sua paixão e glorificação. Como José foi praticamente condenado à morte por causa da inveja dos irmãos, assim também Jesus foi entregue à morte por inveja. A história de José, por vontade de Deus, terminou em glorificação. Assim, Jesus, aceitando voluntariamente a morte, foi glorificado à direita do Pai. José podia ter punido severamente os irmãos, mas salvou-os. Jesus podia ter usado seu poder divino para punir os pecadores, mas deu-lhes a ressurreição e a vida. A tremenda injustiça da morte de Jesus transformou-se em salvação e justificação para todos. José, quando da morte de Jacó, dirá aos seus irmãos cheios de medo: Não temais, estou eu no lugar de Deus? Premeditastes contra mim o mal, mas Deus aproveitou-o para o bem, a fim de que acontecesse o que aconteceu, e um povo numeroso foi salvo. Nada receeis, então, eu cuidarei de vós e das vossas famílias. José adere de todo o coração à maravilhosa transformação realizada por Deus. Por isso, é figura do Senhor Jesus e um modelo para nós. Enviados a anunciar a palavra da salvação e a narrar que Deus, em Cristo, lança o seu olhar providente sobre a história dos homens, o discípulo em missão não deseja ouro, nem prata, nem cobre, porque aprendeu que onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Pertencer ao Senhor e participar na sua missão são suficientes para encher o coração do discípulo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje a Igreja faz memória a Santo Henrique. Nasceu na Baviera em 973. Sucedeu a seu pai no governo do ducado e mais tarde foi eleito imperador. Distinguiu-se por seu zelo em promover a reforma da vida da Igreja e a atividade missionária. Fundou vários bispados e enriqueceu mosteiros. Morreu em 1024 e foi canonizado pelo Papa Eugênio III em 1146. Este santíssimo servo de Deus, depois de ter sido sagrado rei, não se contentou apenas com as preocupações do reino temporal, mas querendo obter a coroa da imortalidade, decidiu combater pelo sumo rei, a quem servir e reinar.
Para tanto, dedicou a maior solicitude na promoção do culto divino, enriquecendo as igrejas com diversas doações e oferecendo-lhes toda sorte de ornamentos e alfaias sagradas. Fundou nos seus domínios o bispado de Bamberga, dedicado aos príncipes dos apóstolos São Pedro e São Paulo e ao glorioso mártir São Jorge, confiando a jurisdição especial da Santa Igreja Romana. Queria assim prestar a primeira sé da cristandade, a honra que lhe é devida por direito divino e dar maior firmeza à sua fundação, colocando-a sob tão elevado patrocínio. Este homem piedosíssimo se empenhou cuidadosamente em garantir para sua nova igreja os bens da paz e da tranquilidade de uma antiga vida de Santo Henrique. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Henrique e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor Deus, que cumulaste de graça ao imperador Henrique, elevando-o de modo admirável das preocupações do governo terrestre às coisas do céu, concedei por suas preces que vos busquemos de todo o coração entre as vicissitudes deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.